Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute globalização. O debate está acalorado, eles estão tentando me acalmar, no sentido de que o caos, para eu não estocar mais alimentos, que eu estou fugindo para as montanhas, né? E como o Adriano é um pouco mais otimista, me convence a que eu não estoque mais alimentos. Isso. Deixe lá a sua cabana em Zweibrüder. É Morro Reuter. É Morro Reuter, em Dois Irmãos. E Dois Irmãos. E Dois Irmãos. Então, mas esse não é um otimismo ingênuo no sentido de que nós vamos alcançar o paraíso. A ideia da virada do século XIX para o século XX, que nós temos que assimilar, e que é uma ideia que o século XIX nos plantou, quando ele terminou com algumas esperanças vãs, que eram as esperanças que estavam colocadas no iluminismo, que está bem expressa no Homem Sem Qualidades. A ideia de valores absolutos que vão dominar e que nós temos e que o mundo segue, né? O mundo possível, na visão leibniziana, o mundo possível é o melhor mundo, melhor no sentido moral, inclusive. Essa desconexão está feita, quer dizer, os processos, Darwin, Marx, Freud, os processos acontecem a despeito das nossas intencionalidades. Então, não adianta os nossos desejos, há coisas acontecendo. E quando a gente olha descritivamente esses movimentos, nós não podemos deixar de reconhecer a eficácia deles. Então, quando eu disse a curva populacional, a curva, mesmo nós podemos descrever vários movimentos de opressão hoje, mas o mundo nunca foi tão abundante. E nós vamos entrar numa era ainda de maior abundância. Por quê? Porque o trabalho necessário para fazer as coisas será cada vez menor. E esse será um grande problema, inclusive, que nós vamos fazer com as pessoas, porque o trabalho delas será preterido. Então, não quer dizer que nós vamos nos salvar. Mas aí tem dois... Tem questões mas que nós não podemos basear, quer dizer, ler que nós somos egoístas, e essa é a marca do homem. Porque justamente o homem tem uma facilidade de cooperação enorme. Essa pode ser a razão de nossa autodestruição. Pode ser. Mas o Bolzan vai falar... É o seguinte, tem duas coisas. Deixa o Bolzan falar primeiro, Cátia, só um pouquinho. A questão da precarização também. Eu acho que, por um lado, eu acho que esse processo, o impacto da tecnologia no mundo do trabalho que vai gerar... Isso. E aí... Você pode dizer que seria a grande utopia da libertação do homem do trabalho, escravo, etc. Você sabe que a utopia marxista é essa. Claro. Essa é o comunismo. Mas é o contrário que está acontecendo. Exato, só que não vai acontecer. Sempre foi assim. O modelo social do trabalho, ao mesmo tempo que foi libertando o homem do trabalho, foi excluindo ele dos benefícios da sociedade. Isso. Qual é a alternativa que está se colocando? A Finlândia, a Suécia, já estavam criando a renda mínima universal. Isso. A Finlândia, semana passada, que terminou com isso. A expectativa. Você pode dizer, o homem não vai precisar. Na mineração, você não vai precisar ter um minerador lá cheirando gases tóxicos no fundo da mina. Você vai ter um robô, ou você vai ter um caminhão autônomo que vai buscar... O que você vai fazer com essas pessoas? Esse é um problema. Numa sociedade, veja bem, que não abandonou a economia capitalista, por outro lado. Isso é um dado. E outro dado tipo que eu acho que é impactante que está acontecendo, que é o seguinte, que é a substituição da linguagem que nós não vamos deixar de sofrer em algum momento. Não. Esse é um otimismo muito maior do que o meu. Mas não é isso. Nós não vamos deixar de sofrer de algum modo. Há sofrimentos e sofrimentos. O sofrimento existencial de não ter trabalho e não precisar trabalhar é uma coisa que nós precisaremos lidar. Esse dado que você dá, que a sociedade evoluiu e hoje tem uma sociedade mais abundância, não é correto, porque na realidade você tem uma sociedade de cada vez mais exclusão social. De jeito nenhum. Mas nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas. Nunca na história mundial houve menos violência do que agora. Em termos globais, isso é um dado, gente. Não há esse pessimismo, que é um pessimismo da virada do século passado, 19 para o 20, não tem espaço. Obviamente, no 21. Obviamente, quais são as estatísticas das quais tu baseias esses teus cálculos? Eu fico com olhos assim, porque as estatísticas sobre esses dados existem. Não, você tem uma cidade no Brasil que 6 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de pessoas no Brasil. É uma cidade... Você diz, tem mais pessoas com acesso a algumas informações. Ok, mas você ao mesmo tempo tem um processo de concentração cada vez maior. E não obstante isso, de acesso da população a bens como nunca existiu. Vou garantir a palavra. Vou garantir a palavra para a Catherine. Sugestão de não estocar alimentos, né, de se acalmar, de acreditar, né, no progresso razoável, digamos assim. Bom, hoje, justamente antes de vir aqui, eu li uma notícia que o governo sueco distribuiu para milhões, ou seja, todos os households, como é que se diz, as casas, né?
as famílias do seu país uma pequena brochura na qual prepara a população para as crises por vir, crises de abastecimento, crises ecológicas e possíveis guerras, né? E instrui, né, como lidar com água, alimentos e os outros meios de sobrevivência. Portanto, assim, é um sinal claro, né, de que tem algumas coisas que estão começando a mexer de novo profundamente, né, nesse optimismo que nós... Eu devo ter recebido isso lá na Dacha, na Serra, essa brochura. Eu estou recebendo. Que mexeu não, você não recebeu. Que mexeu comigo não isso. Te entregou. Comigo isso mexe profundamente porque eu nasci depois da Segunda Guerra Mundial, quando todo mundo estava morrendo de fome e os meus irmãos estavam brincando nos escombros das ruínas. Não, nós sempre, comida escassa, né? Nós sempre podemos ter receio de que uma catástrofe vai acontecer. Não há nenhuma garantia contra as catástrofes e os erros que nós podemos cometer. Mas é um fato que hoje nós temos uma sociedade muito mais abundante do que jamais tivemos. Os dados, nós podemos discutir, fazer um programa sobre isso, sobre os dados que hoje se apresentam. Tem um texto do Steven Pinker que relata e nos dá esses dados, e outros economistas dizendo que melhorou, que ele demonstra isso. Sim, é uma questão estatística que nós temos menos problemas no sentido do que nos afetava há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Agora, isso não é nenhuma garantia de que nós seremos felizes, de que nós temos realizações de valores absolutos como justiça. Mas eu não estou tocando nisso. De que nós não vamos sofrer. Eu estou perguntando, quando tu diz esse nós majestático, significa o quê? Significa um pequeno conjunto de sociedades privilegiadas. Tá? Não, porque nunca... se tu lê a Svetlana Alexievich, né, como ela descreve a União Soviética que ela viveu, se tu vê literatura livre na China não existe, mas se tu recebe os relatos do Julian, né, daquele filósofo francês, né, sobre a sociedade chinesa, a gente não vê tanto essa panaceia que tu estás descrevendo que vale para nós. Quer dizer, mas nós somos, na verdade, a ponta de uma pirâmide. Né? Não, nós brasileiros não somos essa ponta. Os chineses tiraram 400 milhões de pessoas da miséria e eles tiraram. A um custo de... Bom, o que significa um custo dele? Que era preferível eles deixarem os 400 milhões na miséria? Era isso? Sei, ao custo dele. Mas qual a opção que foi? Qual é a opção que você faz? Qual é o referencial para você dizer que tirou 400 milhões da miséria? Nós não saímos da deixou miséria. Outros. Quer dizer, esse processo... Sim, então a tecnologia melhor, hoje vai... Se nós não tiramos todo mundo, é melhor não tirar ninguém. Não é isso. Como assim, gente? Você está fazendo um argumento de terror, aí, que eu diria. É a mesma coisa, você diz, bom, hoje você tem vacinas, você tem uma tecnologia na área de saúde ótima, ou seja, condições. Ao mesmo tempo, você pode dizer o seguinte, daqui a pouco, você pode ter... E veja, uma das características da sociedade tecnológica hoje é exatamente uma nova noção de tempo, uma temporalidade exponencial, ou seja, a velocidade é uma característica. Então, quer dizer, você vai ter uma perspectiva de, com essa condição melhor de vida das pessoas, de viver mais tempo e envelhecer antes. Se tornar descartável antes, por conta da velocidade. Isso seria uma ótima opção. Então, né? Isso que eu acho catastrofismo. Ninguém sabe se vai acontecer. Não, é uma leitura possível, assim como não é uma visão idílica da... Não, mas não estou nenhuma visão idílica. A visão idílica é a visão que... Não, a visão idílica é a visão que espera... O mundo está melhor. Não, o mundo está melhor. Não está melhor. Estatisticamente ele está melhor. Se ele está melhor existencialmente é outra história. Então vou te dar os dados. Essa é outra história. Hobsbawm escreve o curto século XX para mostrar que no século XX, no século das constituições, nunca se fez tanta guerra, nunca se matou tanta gente em toda a história. Não, eu acho que as tuas estatísticas estão furadas, sabe? Elas pegam, elas selecionam, né, um espaço de tempo e uma localização geográfica que é muito restrita. Não, de maneira alguma. Pelo contrário, elas são abrangentes. Só que elas pegam períodos que são justamente não são os períodos curtos. Você tem que pegar, como todo processo longo... Em certo sentido, ele está errado, sim. No século XX, as referências do século XX não mostram isso. Os dados do século XX não mostram isso. Sim, se você compara o século XX talvez com o século XIX, mas se você olhar... Toda a história da humanidade. Se você olhar isso, você olhar toda a história da humanidade, o dado dele está equivocado. Nós não temos um progresso de violência como a gente imagina, nós temos uma diminuição da violência. Agora, nós vemos violência.
Agora, nós podemos imaginar como é que era a vida antes de tudo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, a ideia de que nós rejeitemos subliminarmente todo o progresso, no sentido que o progresso não traz igualdade, não pode ser defendido assim, sem mais nem menos. A igualdade tem... não estou dizendo isso. Seja, o contraponto é esse. Tecnologia, a tecnologia separa as pessoas e, por isso, nós devemos criticá-la. Qual é a opção? A opção é não ter tecnologia e termos todos uma vida... Mas a minha perspectiva é uma você vida não pode sem nem ser net abundância, messiânico, nem net apocalíptico. Mas exatamente. Mas você tem que ter uma relação crítica com a própria tecnologia. Mas que a Skynet vai destruir o mundo, vai. Tá, pelo menos no filme aquele. Menos a Dasha. Menos a Dasha. Vai, Bruder. O Dieter e o André, né, estão olhando no bastidor o programa e depois vão olhá-lo também na televisão, para anotar que esse é um assunto que obrigatoriamente tem que voltar a fazer a continuidade em face das diversas visões, né? Digamos, o Adriano mais otimista com aquele texto do Steven Pinker. Eu tenho esse livro. Ele demonstra com dados, e quem tem trabalhado muito isso é o Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo, que é um cara que sempre lê as coisas novas, que também pensa um pouco desse modo. Acho que os livros de hoje nos mostram isso assim de forma magnífica, dá para explorá-los mais. Esse livro do Pinker, isso, vamos fazer um programa sobre... Exatamente, vamos fazer um programa sobre isso. Não, e dá para trazer, dá para dar um título. Pela escolha dos parâmetros. Não, e dá para fazer um título e até repartir o livro do Pinker, tem 3 pedaços para 3 convidados, para que cada um aborde de um modo, porque eu acho que isso é útil para o telespectador também. Acho que dá para explorar mais. Hoje se fala isso em custo marginal zero com a nova tecnologia, mas que também... Então, nós temos esses belos livros, né? O mínimo 2 desses livros eu sou apaixonado. E fica muito ainda em aberto das questões, né? O que não impede de eu continuar estocando comida, porque o caos o caos é iminente, o direito de literatura fica por aqui. Obrigado a Catherine, ao Bolzan e ao Adriano. Assista esse e outros programas no YouTube, na TV Justiça, né, no Facebook também, facebook.com/direito e literatura. Passa na TV Justiça também, e temos os programas que estão à disposição no YouTube para levar para a sala de aula, etc. Eu espero você no nosso próximo encontro, né? Esse programa me deixou um pouco perturbado, assim, em face de todas as questões. Essa questão dos chineses, eu fiquei em pânico. Vou pensar muito nisso. Até mais.